Olá a todos e todas. Vamos a mais um noticiário. Neste último dia 25 de junho de 2024, o STF, por maioria, decidiu pela descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Nos principais veículos de mídia, saiu a notícia: STF descriminaliza o uso da maconha. Vamos tecer singelos comentários. Primeiro, a unanimidade. 7 votos a 4. Essa discussão, ela não se deu por uma única votação agora no dia 25. Ela já vinha sendo debatida e votada há mais tempo. Inclusive, Rosa Weber, que já está aposentada, teve sua contribuição em seu voto. Segundo ponto, a descriminalização se fala em cannabis sativas ou demais drogas qualificadas pela portaria. Sobre quais drogas houve a descriminalização, se somente a cannabis ou todas. Uma discussão muito importante também foi a quantidade, que restou na casa das 60 gramas, 25 gramas, ou o declínio para que uma lei efetivada pelo Legislativo decidisse sobre a real quantidade. Aqui vai uma outra questão. Sendo declinado ao Legislativo, depois da decisão do STF, da descriminalização da conduta, a lei, que é imperativa, ela virá somente sobre se é somente a cannabis ou abrange as outras drogas. Ela virá somente pela quantidade, se 60 gramas, 25 gramas, ou terá uma quantidade divergente. O importante você saber é que com a edição da nova lei, pode-se falar na descriminalização não só da cannabis, mas como de todas as demais drogas, porque estamos falando do porte para consumo. O estado da droga também poderá ser matéria de uma lei, se ela é preparada para o consumo ou se ainda em uma mera plantinha na mão de um cidadão que a transporta. Se para uso específico medicinal ou se para o consumo direto da droga colhida. A quantidade ela pode restar em 60 ou pode inclusive subir ou decair. Podemos falar em 100 gramas ou mais, ou limitar a uma quantidade bem ínfima. Pode-se a lei também falar se esse posse para consumo ele está descriminalizado somente quando restar comprovado que só existe a posse da droga em si, uma vez acompanhada de alguns outros instrumentos, ou vinculada às classificações ou qualidade do agente que aporta, se vai inserir algum outro tipo ou não de conduta. Ainda não sabemos. Hoje o que sabemos é que a posse de drogas para consumo, sem uma quantidade definida, que hoje, dia 26 de junho de 2024, está sendo matéria de julgado, ela está descriminalizada como crime, mas ela ainda perfaz um ilícito administrativo. Agora temos um outro ponto. O ilícito administrativo, como será tratado? Será matéria regulamentada em uma lei ou resolução? E como se dará o julgamento, a apreciação, a cobrança, a qualificação? Qual será a multa paga por isso? E como restará ao Estado recepcionar esses valores? Aqui vejo um outro problema. As leis fiscais. Estamos falando em aplicação de multa a agentes em cima dos seus documentos de identificação e qualificação, para que o Estado, por meio de uma execução, tenha acesso em caso de não ter sido efetivado o livre pagamento compulsório. Compulsória medida, o Estado terá que executá-la.
aí temos o princípio da insignificância em matéria fiscal. E qual será o valor dessa multa? Será que vamos abranger o mínimo desse princípio ou será se restará frustrado? O que acontece na atualidade é que temos um fundo, inclusive, formado e que colhe valores expressivos e que já foi determinado sua destinação específica para a educação, como foi feito lá no passado com o cigarro, mas o recebimento desses valores se deu em um processo criminal, onde aqueles que estavam sendo denunciados pela prática, voluntariamente aceitou uma transação penal. Nessa transação penal, para se ver livre de um processo, não ser condenado e julgado, aceitou efetivar o pagamento, que normalmente se qualificava em 1, 2 ou 3 salários mínimos e vinha um parcelamento em até 4 meses. Esse pagamento na esfera criminal se dá por uma voluntariedade de aceitação e uma voluntariedade de cumprimento, para se ver livre dos efeitos de uma condenação, para se afastar da reincidência. E hoje, na esfera fiscal, como vai restar? Será que vamos estar nas montanhas de execuções fiscais existentes, muitas delas enroladas em vícios de formação de CDA, arquivadas por falta de capacidade de pagamento, até porque sabemos que retirando a esfera criminal, que pode vir a tolher a sua liberdade de ir e vir, a responsabilidade no Brasil ela é patrimonial. E quem não tem patrimônio, como cumprirá essa multa? Quais serão os seus efeitos? Isso não é responsabilidade do STF. Isso será a responsabilidade do próprio Legislativo a tecer seus critérios, a criar suas normas ou utilizar aquelas que já são existentes. Então fica, por enquanto, esta discussão. Muito se falou se deveria colocar quantidade ou deixar aberto. Seguiu-se mais a premissa de outros países que já têm neste tipo de descriminalização quantidades afetas aos seus regramentos. Não sabemos qual será a quantidade, mas sabemos que possivelmente será declinado hoje para que o legislador decida a quantidade e as outras formalidades. Porém, a meu ver, um grande avanço no sistema jurídico brasileiro, porque a quem atua na área criminal sabe que, de certa forma, encontra-se extinto os procedimentos de acompanhamento daquele que foi recolhido, conduzido à autoridade policial por posse de drogas para consumo. Fica então a informação para você, seus comentários pode colocar lá embaixo, ou pode mandar no direct para mim, que eu terei o prazer, a satisfação de responder. Peço a você que agora, com a matéria em mãos, com as notícias em mãos, querendo ter mais informações como estas, dê um joinha, clique, compartilhe. E você que não é inscrito nesse canal, por favor, comece agora. E mais uma vez, seja bem-vindo à nossa casa.